Então vamos lá, pessoal. Aqui a gente vai trabalhar bastante de definições e conceitos. Tem que copiar? Não necessariamente, tá? Se quiser copiar, quem acha melhor copiar, pode ter, tá? Quem acha que não precisa, quem não precisar copiar, não tem a necessidade, tá? Pessoalmente, eu passei o primeiro, segundo e terceiro ano quase sem copiar quase nada, né? Mas prestando atenção na explicação do professor e fazendo as atividades. Questão de caderno mesmo, acho que eu utilizei o mesmo do primeiro ao terceiro ano ali. Porque na matemática, né, algumas disciplinas você tem que copiar, que nem português, história também se torna essas questões onde envolve mais interpretação, né, que você tem história, português, inglês, é bom que você copie tudo que você puder, tá? Matemática, você seguindo os princípios, seguindo a receitinha de bolo ali, você não tem a necessidade de ficar copiando tudo, tá? E segue tudo um princípio, ela tem todo um princípio e ela chega um momento que ela segue um padrão. Você sabendo as propriedades, sabendo as definições, você basta aplicar elas. Então não tem necessidade de ficar copiando tudo. Se quiser copiar, pode copiar, mas não tem essa necessidade. Então vamos lá, primeira questão. Primeira questão, a gente está trabalhando com uma fração, né? Essa infração ela tem um expoente que é uma incógnita, a gente não sabe qual é o valor de x. E ela é igual a 125. Então eu vou trazer ela para cá para a gente resolver, né? 1 sobre 5, isso tudo elevado a x, vai ser igual a 125. O que a gente tem aqui? Temos duas bases, né? E são bases diferentes. Aqui a gente tem 1/5 e aqui a gente tem 125. E a gente tem que transformar isso em potências de mesma base. A gente sempre busca deixá-los em potência de mesma base. Visualmente aqui, a gente já tem uma noção de que essa base vai ser 5. Tá? Olhando aqui, a gente já consegue ver que essa fração, a gente consegue transformar ela em um valor, em uma potência de base 5. E esse 125, a gente também consegue fatorar ele em uma potência de base 5. Correto? E como que a gente vai fazer a transformação da fração? Lembra? Quando a gente tem uma fração, como é que a gente faz para inverter eles? Inverter o numerador com o denominador. A gente altera o sinal do expoente. A gente transforma o expoente em negativo. Então, 1 sobre 5, ele vai ser elevado a x, ele é a mesma coisa que 5 sobre 1. Aí agora o expoente estava positivo, vai ficar negativo, elevado a menos x. Então, se eu tenho um expoente negativo, por exemplo, você se deparou lá com 9 elevado a menos 2. Menos 2. O que significa 9 elevado a menos 2? Você inverte ele, quando não tem nada embaixo é 1. Então, vai ser 1 nono ao quadrado, elevado a 2 positivo, tá? Como esse 9 aqui está ao quadrado, aqui também estaria ao quadrado, tá? Mas 1 ao quadrado continua sendo o próprio 1. Tá? Então ele costuma acompanhar o expoente, tá? Mas se fosse diferente de 1, se fosse 9 sobre 2, os dois estariam ao quadrado positivo daí. Legal? Porque esse 2 aqui, ele também está para o 2 do denominador. Legal? Nesse caso, então, a gente só inverteria eles, né? 2 sobre 9, e aí sim nosso expoente fica positivo. Quer fazer o processo inverso? Altera o sinal, tá? Isso a gente altera o sinal para transformar ele em fração, né? Então aqui a gente vai ter 5 dividido por 1 é o próprio 5, né? Então, a fração é uma divisão, aqui é 1 dividido por 5, a gente inverte, quando não tem nada embaixo, é 1. Tá? Então aqui a gente já conseguiu deixar na base 1. Aqui o número 125, a gente vai fatorar ele pela base que a gente deseja. Qual é a base que a gente está buscando? É o 5. Então, 125 dividido por 5 vai ser 25. Dividido por 5 que dá 5, divide por 5 que dá 1. Chegando em 1, quantos 5 a gente utilizou? 3. Então, se eu pegar 5 vezes 5 vezes 5, é 125. Então, 125 é a mesma coisa que 5 ao cubo. Correto? Porque 5 vezes 5 vezes 5, né? 5 vezes 5 vezes 5
ele é a mesma coisa que 5 ao cubo, e é a mesma coisa que 125. Então até o momento aqui, eu não calculei nada, eu não fiz conta nenhuma, eu só fiz uma transformação. Esse aqui, 5 elevado a menos x, ele é a mesma coisa que 1 sobre 5 elevado a x positivo, é a mesma coisa. Isso aqui está dizendo a mesma coisa que esse. Eu tenho um expoente negativo, eu transformo ele em positivo e inverto a fração. Como embaixo é 1, ele passa a ser 1 sobre 5. É a mesma coisa do de cima. E 5 ao cubo, se eu for resolver 5 ao cubo, eu vou chegar no 125. Então, até agora eu não calculei nada. Eu fiz apenas a alteração da forma como esses valores aparecem. Eles me aparecem em forma de fração, eu consigo transformar eles em uma base números de 5, né? Uma base 5. O número 125 eu também consigo transformar ele em uma base 5, mas são as mesmas coisas. Isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. Tá? Eu estou trabalhando com os mesmos resultados. Agora sim eu vou calcular. Eu estou numa equação, sinal de igualdade. Então eu não me preocupo com as bases. Tá? Nesse momento eu não preciso me preocupar com a base que eu estou utilizando, porque eu estou trabalhando com uma equação. A gente só vai se preocupar com a base na inequação. Legal? Então, bases iguais, o que eu faço? Esqueço a base. Eu tenho menos x igual a 3. Eu estou querendo saber o valor de x. Eu estou buscando qual é o valor de x. Em toda equação ou inequação exponencial, eu busco o valor de x para que essa expressão se torne verdadeira. Eu quero saber o valor de x e não o valor de menos x. Então eu troco o sinal. Eu troco o sinal do x e troco o sinal do 3. Se menos x é igual a 3, logo o x vai ser igual a menos 3. Então o conjunto solução aqui seria meu x sendo igual a menos 3. Ou seja, por que menos 3? Agora a gente vai dar uma olhadinha um pouco mais a fundo aqui. Vou trazer esse pedaço para cá para a gente trabalhar. Se eu tiver aqui 1 sobre 5 elevado na menos 3, tem que ser igual a 125, correto? Expoente negativo, o que eu faço? Inverto a minha fração. Então, em vez de ser 1 sobre 5, vai ser 5 dividido por 1. 5 dividido por 1 é o próprio 5. O 3 está negativo, fica positivo. Vai ser igual a 125. 5 vezes 5, como a gente já viu, é 125. Então, aqui a gente vai ter 125 igual a 125. 125 é igual a 125? Isso aqui se tornou verdade. Ou seja, o valor que eu assumo para x, para que isso aqui seja igual a isso aqui, é menos 3. Eu estou buscando o lado esquerdo da igualdade e tem que ser igual ao lado direito. E ele só vai ser igual ao lado direito quando o meu expoente for igual a menos 3. Tá ok? Alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário? Aqui a gente já pegou bastante de definição, né? Aqui a segunda envolvendo raízes. Então aqui a gente tem raiz. O que eu vou ter? Uma raiz quarta. Uma raiz quarta de 3 elevado a x tem que ser igual a 81. Tá? Eu estou buscando um valor para x onde o resultado seja igual a 81. Tá? Eu estou buscando valores para x que eu substitua. Qual é o valor que eu vou substituir em x? E isso aqui vai resultar em 81. É isso que eu estou fazendo, tá? Buscando valores para x que satisfaçam, que transformem essa minha expressão o lado esquerdo que seja igual ao lado direito. E é isso que eu busco. Qual é o valor para x? Analisando aqui, qual são a base que a gente vai usar aqui? Qual é a base que eu posso utilizar? O 81, a raiz do 3, né? A tabuada do 3, a gente vai chegar a 30. Com mais 30 a gente vai a 60. Com mais 21 a gente vai a 81. E o 30 está na tabuada do 3 e o 21 também está na tabuada do 3. Então 30 com 30 é 60, com 21, 81. Então eu sei que eu vou manter esse 81 na tabuada do 3. Então a minha base que eu vou utilizar aqui vai ser a base 3. Tá? Eu vou deixar eles na base 3. Como é que eu transformo isso aqui
essa raiz em potência, tá? Quando a gente tem aqui, por exemplo, 3 ao cubo, a gente quer o oposto dela. O oposto de 3 ao cubo vai ser a raiz cúbica, né? Que 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. Né? Que isso aqui vai ser igual a 27. Opa. 3 vezes 3 é 9, 9 vezes 3 é 27. Isso é igual a 27. E se eu pegar a raiz cúbica do 27, eu volto para o 3. Ó, então estou trabalhando com esses elementos aqui, ó. Viram? Deixa eu trocar a cor aqui para ficar mais fácil. Vamos fazer de uma forma mais bonita aqui. Então eu tenho minha base, que eu vou fazer em verde. Eu tenho 3 ao cubo, que vai ser igual... Esse igual eu vou manter em branco, porque é um neutro. Vai ser igual a 27. 3 ao cubo é igual a 27. Se eu for pegar a operação inversa, eu vou ter aqui que a raiz quadrada do 20, a raiz cúbica, né, do 27 é igual ao 3. Então reparem aqui, agora ficou mais fácil de vocês visualizarem. Eu estou buscando raiz cúbica de 20, raiz cúbica de 3 é 27. Ah, raiz cúbica não. 3 ao cubo é 27, porque é 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3 é 9. 9 vezes 3 é 27. Então, 3 ao cubo é igual a 27. Se eu quiser fazer a operação inversa, transformar esse cubo em raiz, eu vou ter o 27 na raiz cúbica. Né? Então, o que está acompanhando o 3 fica aqui. O que está acompanhando o 3 vem para cá. Quando não tem nada em cima é 1. Então, esse 1 vem junto para cá. E o meu 3 aqui, correto? Então, a raiz cúbica do 27 é igual ao 3. Agora, se eu for fazer o processo inverso desse aqui, ó, o que está acompanhando o 3? O que está acompanhando o 3 aqui, nesse caso aqui é o 27, tá? Mas o que está acompanhando a minha base aqui é o valor que vai para fora, tá? O que vai para fora. O que está aqui fica junto com o 3, tá? Então, o oposto disso aqui, tá? Deixa eu apagar esse rascunho que eu fiz. Agora, o oposto disso aqui vai ser uma fração, onde eu vou ter 3. Qual que acompanha ele? É o radicando. Então, eu vou ter 4 e em cima dele eu coloco o x, tá? Porque o x é o valor que está fora, tá? Então, aqui eu tenho minha operação inversa. Por que eu fiz essa exemplificação aqui, ó? Porque muitas vezes a gente sabe que isso aqui, tá? De forma geral, quando a gente tem uma fração, deixa eu pegar a cor preta aqui. Quando a gente tem uma fração e essa fração ela tem tanto o radical como o expoente, a gente sabe que isso vai virar um expoente, uma base, ou um expoente em forma de fração. Tá? Nesse modelo aqui e aqui embaixo também a gente já sabe que o expoente vai ser uma fração. Qual que é o numerador? Qual que é o numerador? O numerador, o denominador, na verdade, que é o valor de baixo, né? A gente tem o numerador, de preto não risca. O numerador dividido pelo denominador. Isso é uma fração, né? Então a gente sabe que o denominador é sempre o valor que acompanha o 3, ou seja, é a parte de fora. Então nesse caso aqui, o valor que está embaixo, que está com o x vai para cima, que está com a base vai para cima, o que está fora vai para baixo. Então aqui, o que está em cima opa, branco não risca. Aqui nesse de baixo eu vou manter a mesma base. O que está acompanhando ele é o numerador. O que está fora é o denominador. Aqui, o que está acompanhando a base é o numerador. O que está fora é o denominador. Porque quando a gente inverter isso aqui, sempre o que está acompanhando o 3 é o que vai para a raiz. Tá? Sempre seguindo esse modelo. Então, de forma geral, a gente sabe que quando a gente tem essa situação, seja qual for o valor, tá? A gente pode ter o x aqui e ter 2 ao quadrado, por exemplo. Tá? A gente sabe que o valor que está fora é o que vai estar dentro. Então, para a gente transformar isso aqui em potência, a gente vai ter isso aqui, ó. Quem está com 2 vai para cima, quem está fora vem para baixo. É sempre isso. E na dúvida de você saber qual é a ordem, né? Porque às vezes pode confundir. Qual é a ordem que eu coloco eles? A ordem que está fora é sempre o valor que vai acompanhar
a sua base, tá? É sempre o valor que vai acompanhar a base. Então quem está acompanhando a base, vou riscar com preto e branco, é o x, tá? Então quem está fora fica dentro, tá legal? É só para vocês terem isso, que isso aqui é mais uma definição, tá? Então vocês têm que saber, não tem variações, né? É uma regrinha de quando a gente está trabalhando com a radiciação, tá? Então vou apagar isso aqui, apagar essa riscaceira que eu fiz aqui, e a gente vai dar continuidade aqui então. Eu vou ter a raiz quarta de 3 elevado a x, sendo igual a 81. Então a gente já viu aqui que para a gente transformar isso aqui em potência, a gente vai ter quem acompanha o x, o 3 é quem está fora, e quem está com o 3 vai para cima. Então eu vou ter x na quarta, tá? Que é a mesma coisa que a gente chegou aqui, tá? O de fora vai para baixo, o de dentro vai para cima. Igual a 81. Agora esse 81 eu vou buscar ele na potência de base 3. Então eu vou fatorar por 3. 81 dividido por 3 é 27. 27 dividido por 3 é 9. 9 dividido por 3 é 3. 3 dividido por 3 é 1. Cheguei em 1, quantos 3 eu utilizei? 1, 2, 3, 4. Então isso aqui vai ser a mesma coisa que 3 elevado na quarta. Né? Então 3 vezes 3, vezes 3, vezes 3, isso é igual a 81. 3 vezes 3 é 9, 3 vezes 3 é 9, 9 vezes 9 é 81. Então a gente chegou aqui na nossa potência de base 3, né? Que era o que a gente buscou. Agora a gente tem potências de mesma base, o que a gente vai fazer? Esquece a potência. Então eu vou ter x sobre 4 igual a 4. Esse 4 está dividindo, passa multiplicando. Então meu x vai ser igual a 4 vezes 4. 4 vezes 4 é 16. Ou seja, 3 elevado a 16, né? A raiz quarta de 3 elevado a 16 é igual a 81. Então, se alguém tem uma calculadora científica, né, e quiser conferir aí na sua calculadora científica, você vai ver que a raiz quarta de 3 elevado a 16 é igual a 81. Então a solução aqui, qual é o valor de x? X é igual a 16. Tá legal? Então aqui a gente tem algumas propriedades, né? A gente tinha uma raiz, que a gente já viu lá no começo, quando a gente viu as propriedades de expoente. A gente transformou isso em um expoente em forma de fração. Tá? O mesmo serve para quando a gente tem um expoente em forma de fração, é possível transformar ele em um expoente em forma de raiz. Tá? A gente consegue transformar ele em raiz, né? Porque é a operação inversa, a gente consegue transformar normalmente. Chegamos em potências de mesma base, esquece a base e trabalha só com os expoentes. Então x sobre 4 vai ser igual a 4. 4 está dividindo, passa multiplicando. 4 vezes 4 é 16. Logo, o valor de x para que esse lado da igualdade seja igual a este lado é 16. Somente quando eu substituir o x por 16, eu vou chegar a um resultado de 81. A raiz sexta de 2 elevado a x, sendo igual a 1 sobre 2. Tá legal? 1 sobre 2 e raiz 2, a raiz sexta de 2 elevado a x. Fazendo a transformação dessa raiz, a gente já viu, né? Quem está com o 2 vai para cima, quem está fora vem para baixo. Então eu vou ter aqui 2 com 6 elevado a x. Eu sempre monto de baixo para cima porque é mais fácil da gente saber, né? Porque o 2 vai estar com esse valor, né? O valor mais próximo do 2 é o que está fora. Então 2 elevado a 6 e monto ele o inverso aqui, fica mais fácil de você entender. Isso vai ser igual a 1 sobre 2. Como é que eu faço para inverter? Jogar para cima. Inverto o sinal do meu expoente. Qual que é o meu expoente? Quando não aparece, é 1. Então isso aqui vai ser a mesma coisa que 2 elevado a menos 1. Agora ele aparece porque eu tive que inverter o sinal. 2 elevado na menos 1, para transformar ele, o que eu faço? Altero o sinal e inverto ele potência. Que não tem nada ali embaixo é 1, eu inverto a ordem. Fica 1 sobre 2 elevado a 1. 1 sobre 2 elevado a 1 é o próprio 1 sobre 2. Tá? Então até aqui
eu não alterei valores. Tá? Aqui. Então isso aqui vai ser igual a 2 elevado a menos 1. Altero o sinal, é positivo, fica negativo, inverto ele de ordem, o que está embaixo passa para cima e o que está em cima vai para baixo. 2 dividido por 1 é o próprio 2, trocando o sinal, a gente chegou em uma potência de mesma base. O mesmo princípio do anterior, potência de mesma base, eu vou trabalhar só com os expoentes. O 6 está dividindo, passa multiplicando. Menos com mais fica menos, 1 vezes 6 é o próprio 6. Ou seja, o valor de x, para que esse resultado aqui chegue, para que raiz sexta de 2 elevado a x dê uma 1 sobre 2, ele vai ter que ser menos 6. Tá? Por que é menos 6? Porque o resultado é uma fração. Tá? O resultado é uma fração. Para ele ser uma fração, o meu expoente tem que ser negativo. Tem que transformar essa base em um expoente negativo, né? Porque o resultado é uma fração, então tem que transformar ele em negativo. Então já é um indicativo aqui que o nosso x pode ser 6. Tá? É um valor, já é um indicativo de que o nosso expoente é negativo, né? Porque esse resultado tem que dar uma fração. Questão de número 4, o que eu tenho aqui? Eu tenho 10 elevado a x ao quadrado menos 3x menor ou igual a 0,01, tá? Agora aqui, analisando esse 0,01, né, eu consigo transformar ele em uma potência de base 10? Eu consigo transformar isso em uma potência de base 10? Consigo, porque analisando esse 0,01, né, se eu for puxar essa vírgula para o lado, eu vou ter 0,01, puxando ela para o lado, eu vou ter 1. Então isso aqui vai ser a mesma coisa, tá? Esse 0,01, ele é a mesma coisa do que 1 sobre 100. Correto? Se eu dividir 1 sobre 100, se eu pegar 1 e dividir por 100, eu tenho 2 zeros, eu coloco um zero, coloco os 2 zeros aqui em cima, né? E coloco a vírgula entre eles. Então eu vou ter aqui 0,01, né? Isso aqui é um centésimo, né? Aqui a gente tem o número 1, um décimo, um centésimo. Por que um centésimo? Porque é 1 dividido por 100. Um décimo, 1 dividido por 10. Um milésimo, 1 dividido por 1000. E assim sucessivamente. Tá? Aqui a gente tem um centésimo, então aqui a gente teria 10x ao quadrado menos 3x menor ou igual a 1 dividido por 100. Professor, a minha base tem que ser 10, né? Esse primeiro eu estou trabalhando com a base 10, então eu tenho que transformar isso aqui em base 10. O 100 não é a mesma coisa que 10 ao quadrado? 10 ao quadrado é 10 vezes 10. 10 vezes 10 é 100. E agora, como é que eu faço para inverter eles, trocar eles de posição? Eu troco o sinal. Então, 1 sobre 100, ele é a mesma coisa que 10 na menos 2. E agora eu cheguei na minha base 10. Eu vou fazer ele tudo aqui. Então, 1 dividido por 100. Vou fazer de novo aqui para ficar mais fácil de vocês visualizarem. 100 é a mesma coisa que 10 ao quadrado, né? E aqui, para mim trocar eles de posição, eu vou ter 10x ao quadrado menos 3x. Trocando de posição, eu vou ter 10 na menos 2. Inverto, troco eles de ordem, inverto o sinal. Então aqui viram que eu não calculei nada. Eu estou apenas utilizando propriedades. Tá? E isso vocês têm o domínio, tem o material lá. O primeiro material que foi disponibilizado para vocês, a gente falando sobre as propriedades. Aqui são conceitos que a gente já trouxe lá de 7º, 8º ano, quando a gente viu potência. A gente está transformando esses valores. O 100, aqui eu não troquei nada. 1 dividido por 100 ainda é 0,01, né? 1 centésimo é a mesma coisa que 1 dividido por 100. 1 dividido por 100, ele é a mesma coisa que 1 sobre 10 ao quadrado, né? 1 dividido por 10 ao quadrado, porque 100 é a mesma coisa que 10 ao quadrado. Para inverter eles de ordem, seria a mesma coisa que 10 elevado a menos 2. E isso aqui
10 elevado a menos 2 é a mesma coisa que isso aqui. Tá? Eu cheguei no mesmo resultado. Se eu pegar ali uma calculadora e elevar 10, pegar ali 10 elevado na menos 2, isso vai ser igual a 0,01. É o mesmo resultado, tá? Eu não estou calculando, eu não estou alterando nada. Eu estou apenas mudando a forma de como eu visualizo essa potência. E a partir do momento que eu tenho potências de base com mesma base, eu estou trabalhando com uma inequação, é diferente da equação, tá? Aqui a gente está trabalhando com o sinal de igualdade, agora aqui a gente está trabalhando com uma desigualdade. Menor ou igual. Tá? Então, menor ou igual é uma inequação. O que eu vou fazer antes de eu esquecer a minha base? Eu vou olhar para a minha base. É maior do que 1? Essa base é maior do que 1. Então, eu mantenho do mesmo jeito. Tá? Eu vou ter x ao quadrado menos 3x menor ou igual a menos 2. Caso essa minha base fosse, por exemplo, 1 sobre 2. 1 sobre 2 é 0,5. 0,5 está entre 0 e 1. Nesse caso, se a minha base fosse 1 sobre 2, eu teria que inverter o sentido. É menor, ele vai ficar maior ou igual. Eu trocaria esse sinal aqui, tá? Quando a minha base está entre 0 e 1. Então, minha base está entre 0 e 1, eu tenho que trocar o sinal antes de trabalhar com os expoentes. Minha base é maior do que 1, trabalho apenas com os expoentes e o sinal mesmo que está ali. Ok? Isso é algo que vocês têm que tomar cuidado, que diferencia uma equação de uma inequação. A diferença no cálculo é essa. Você está trabalhando com uma equação, antes de você ir trabalhar com os expoentes, você vai analisar a base na inequação. Essa base é maior do que 1? Mantém o mesmo sinal. É menor do que 1? Se eu fosse uma fração, por exemplo, 1 sobre 3, isso é 0,333 infinitamente 3, em algum lugar fica um 4. Tá? Isso é entre 0 e 1. Entre 0 e 1 eu vou inverter o sinal. Então, antes de eu tirar a base, eu tenho que inverter o sinal. Tá? Aí eu vou trabalhar com os expoentes, só que em vez de menor ou igual, eu vou utilizar maior e igual. Beleza? Essa é uma consideração que a gente tem que ter feito, tem que fazer. Agora, esse 2 está negativo, eu vou jogar para o outro lado positivo. Eu vou ter x ao quadrado menos 3x mais 2 menor ou igual a 0. Tá? Troquei ele de igualdade. Cheguei numa equação de segundo grau. Como é que eu respondo equação de segundo grau? A gente já viu lá em função quadrática, fórmula de Bhaskara. A gente pode utilizar tanto a fórmula de Bhaskara como soma e produto. Tá? Utilizando soma e produto aqui, a gente está buscando um valor que somado resulte em 3 e multiplicado em 2. Tá? Então aqui eu teria 1 vezes 2 é 2, 1 mais 2 é 3, tá? Então eu encontrei as minhas raízes aqui, tá? A minha raiz vai ser 1 e 2. Então o x uma linha é 1, o x duas linhas é 2. Por que eu preciso saber as raízes? Para eu poder criar um esboço de um gráfico, tá? Eu vou ver o sinal aqui, é crescente, então ele vai passar por 1 e vai voltar para cima, tá? Ele vai ser crescente. Aqui é 1, aqui é 2. Aqui é a parte positiva e aqui é a parte negativa. Eu estou buscando aqui, ó, x ao quadrado menos 3x mais 2 menor ou igual a 0. Menor ou igual a 0 é valor negativo, ou seja, ele só vai ser negativo quando assumir esses valores aqui. Então, o meu conjunto solução aqui vai ser o x pertence ao conjunto dos números reais, aqui é aquele padrãozinho, né? Sendo que esse x ele tem que ser maior ou igual a 1 e ele tem que ser menor ou igual a 2, tá? Porque como a gente tem o sinal de igualdade aqui, a gente mantém o sinal de igualdade aqui, tá? Ou seja, para a gente assumir, para essa expressão aqui, tá? Essa expressão aqui de 10x ao quadrado menos 3x ser menor ou igual, vai ser menor ou igual do que 0,01, eu tenho que ter valores para x que estejam entre 1 e 2. Pode ser qualquer valor, 1,5, 1,00005, 1,00002, qualquer valor que esteja nesse intervalo, até o próprio 1 e o próprio 2 incluído. Se eu trocar o x por 2, trocar o x por 1, esse valor vai ser menor ou igual a 0,01. Tá? Essa é uma diferença da inequação.
para a gente descobrir o conjunto solução, existe um conjunto de valores. Aqui a gente tem uma equação igual, tá? Igual. Ele só vai ser igual quando tiver um valor, tá? Ele só vai assumir um valor. Para ser igual a isso, ele vai assumir um valor. Para ser igual a isso, ele pode assumir dois valores no caso de uma função quadrática. Aí na equação ele tem um conjunto de valores que ele pode assumir. Então tem um conjunto de valores que eu posso assumir e esse resultado vai dar 0,01, ok? Então aqui o conjunto solução é x pertence ao conjunto dos números reais, tal que esse x tem que ser maior ou igual a 1, menor ou igual a 2. Tá? E esse é o conjunto solução que satisfaz essa expressão. A gente tem aqui x elevado a 7 elevado a x ao quadrado mais 1. Isso é maior ou igual a 7 elevado a 4x vezes 7 na menos 2. Aqui, já estão todos em potências de mesma base. Só que desse outro lado, do outro lado da igualdade, eu tenho aqui uma multiplicação de potências com mesma base. Lembra da propriedade? Multiplicação. Estou multiplicando duas potências com uma mesma base. O que eu faço? Eu mantenho a base e somo os expoentes. Então, eu vou ter 4x mais menos 2. Então, isso aqui vai ser igual a 7 elevado a 4x, mais com menos fica menos 2. Ou seja, é só eu tirar esse potência aqui. Tá? Então, aqui eu vou ter 7x ao quadrado mais 1 maior ou igual a 7 elevado a 4x menos 2. Tá? É a mesma coisa que eu tenho aqui. Potências, multiplicação de potência com mesma base, mantém a base e subtrai os expoentes. Agora que eu tenho potências com mesma base, né, tem uma única base, o que eu vou fazer? Esqueça a base. A base é maior do que 1, então não precisa alterar o sinal. Eu vou trabalhar apenas com meus expoentes. X ao quadrado mais... Isso, tá certo. É x ao quadrado mais 1 maior ou igual a 4x menos 2. Então eu vou jogar tudo para o outro lado com o sinal trocado. Eu vou ter que deixar do outro lado aqui, eu tenho que deixar 0. Então 4x está positivo, vai negativo. Então eu vou ter x ao quadrado menos 4x mais 1. Esse 2 está negativo, vai positivo. Mais 2 menor ou igual a 0. Juntando os semelhantes, então eu vou ter x ao quadrado menos... menos 4x... Deixa eu apagar esse 4 aqui. Aqui. Menos 4x. 1 mais 2 é 3. Mais 3 menor ou igual a 0. Aqui eu posso utilizar a equação de segundo grau, fórmula de Bhaskara. Como o valor aqui é 1 positivo, eu posso utilizar soma e produto também. Então, dois valores que somados resultem no oposto de B, que era negativo, fica positivo, e multiplicado seja o C, deem 3. Tá? Então, estou buscando dois valores que multiplicados deem 3 e somados deem 4. 1 vezes 3 é 3, 1 mais 3 é 4. Então, já encontrei aqui meu x, uma linha é 1, o x, duas linhas, é 3. Tá? Então, aqui não precisa nem utilizar a fórmula de Bhaskara, pode ir direto para soma e produto. Criando o esboço do gráfico aqui, então. Eu sei que ele vai cruzar no 1 e no 3, né, que são os valores que eu descobri aqui. O valor do x ao quadrado é positivo, então ela é crescente. Ela sai da parte positiva, vem na negativa e volta para a positiva. Tá? Ficou meio torto, mas desconsiderem. Tá? Vamos dar uma caprichada aqui. Vou fazer um pouco melhor isso. Isso. Mais ou menos isso, né? Ele sai da positiva, volta para a positiva. Eu estou buscando aqui, ó, x ao quadrado menos 4x mais 3. Isso tem que ser maior, porque esse sinal aqui, ó, é maior ou é menor? Corta de baixo, ó. Esse aqui parece um 4 e esse parece um 7. Então, esse aqui é o sinal de maior, esse é o sinal de menor. Então, o sinal de maior ou igual, então eu estou buscando maior ou igual a 0. Ou seja, maior ou igual a 0 é parte positiva. Então, parte positiva é daqui para trás e daqui para frente. Correto? Essa partinha azul aqui, eu estou pegando valores negativos. Não é isso que eu quero valores positivos. Então, meu conjunto solução vai ser
X pertence ao conjunto dos números reais, tal que padrãozinho lá, básico, né? Eu tenho o meu X, o 1 e o 3. O que o meu X tem que ser? Ele tem que ser menor ou igual a 1. Então, menor ou igual é esse aqui, tá? Quem que é maior aqui, ó? O meu 1 é maior ou igual ao X, tá? Ele sempre aponta para o menor. Ele está sempre apontando para o valor menor. Ó, menor ou igual a 0, menor ou igual a 0. Na anterior aqui, ó, está apontando para o 1. Então, o X tem que ser maior do que 1. E aqui ele está apontando para o X. Ou seja, 1 é maior do que X. Logo, o X é menor do que 1. Então, X menor do que 1, menor ou igual, né? A gente tem o sinal de igualdade. E ele tem que ser maior do que 3, tá? Maior do que 3. Então, 3 é menor do que 1. Então, eu vou apontar para o 3. O 3 é menor do que 1. Então, eu tenho aqui o meu conjunto solução. X pertence ao conjunto dos números reais, tal que esse X ele tem que ser menor. Opa, o sinal tá errado, é aqui. O X tem que ser menor do que 1. Por que ele tem que ser menor? Então eu aponto para o X, ó. Eu tenho que apontar sempre para o menor. Eu estou buscando esses valores, menor ou igual a 1. E eu tenho que ser maior do que 3. Maior do que 3, então eu vou apontar para o 3. O 3 é menor, então aponta para o 3. Ele sempre aponta para o mais fraco. Então, o 1 é maior do que o X e o X tem que ser... O 1 tem que ser maior ou igual do que o X, né? Então, maior ou igual. E ele tem que ser maior ou igual ao 3. We don't have to go back to what we used to. Rather just stay, make a new life with you. This must be fate.